Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum e a experiência do vídeo de hoje consiste em a gente saber qual é o melhor estado em questão de futebol no Brasil. As equipes do Brasileirão atual foram reformuladas e cada uma recebeu um estado para representar. Por exemplo, o Criciúma terá apenas jogadores catarinenses em seu elenco, o Atlético Goianiense apenas goianos e por aí vai. Porém, eu preciso explicar algumas coisas. Alguns estados não conseguem ter uma equipe só com jogadores nascidos lá. Então tiveram uma espécie de fusão com outros estados para poder formar uma equipe. Roraima, por exemplo, não tem nem 1 milhão de habitantes, e já a cidade de São Paulo é muito maior em população do que o estado de Roraima. Sem falar também na tradição que o estado tem no futebol, as equipes já são mais estruturadas, então é claro que vai formar muitos jogadores melhores e de maior qualidade, e é claro em maior quantidade do que o estado da Roraima. O estado de São Paulo, por exemplo, tem a população equivalente à do país da Argentina, então não é possível competir de igual para igual. E é claro que além disso o Brasileirão tem 20 representantes, e a gente sabe que temos 27 estados no Brasil, então não dá para fazer cada um estado. Então primeiro vamos entender como eu formulei essas equipes e conhecer cada uma delas. Então galera, o Atlético Paranaense é o único time paranaense na edição atual do Brasileirão, por isso é claro que foi ele que recebeu os jogadores nascidos no Paraná. E como a gente pode ver aqui, tem um time bem bom, ó, o Bento no gol, o Ian Couto aí como lateral direito, tem o Marlon do Cruzeiro lateral esquerdo, o Léo Pereira aí na zaga, o Marcão do Galatasaray, Fernandinho como volante, Zé Rafael e Bruno Henrique no meio de campo, Vina também, um jogador que até inclusive é torcedor do Atlético Paranaense, declarado. Na frente é Renato Kaiser e Pablo. Ainda a gente pode ver ele na reserva como tem goleiros bons, ainda tem o Léo Link e o Tadeu, né? Alguns outros bons jogadores, o Vitão do Inter, o Dodi, Coronado, Juliano, até o Alexandre Pato eu coloquei ali porque estava sem clube, né? Damião, então tem condições de fazer um bom campeonato. Como eu citei antes, galera, São Paulo tem uma população absurda e naturalmente tem uma grande quantidade de ótimos jogadores, tanto é que se pegar aí nas últimas convocações da seleção brasileira, nas últimas Copas, a maioria dos jogadores eram paulistas, tanto na capital como no interior. Muitos jogadores nascem e representam o Brasil aí muito bem todos os anos. Por isso, se eu colocasse um time só aqui de jogadores paulistas, ia ficar muito apelão, ia ter uma grande quantidade de jogadores ótimos que iam ficar de fora desse vídeo. Por isso, eu separei em dois. E naturalmente São Paulo, o São Paulo Futebol Clube, que leva o nome do estado e também da cidade, vai ficar com os jogadores nascidos na capital. E os jogadores nascidos no interior de São Paulo vão jogar no Red Bull. Então deem uma olhada aqui primeiro no time do São Paulo, os jogadores nascidos na capital. Com um goleiro até que não tinha tantas opções aí, tinha o Felipe Alves, aí, na meu ver é o melhor, até dava para colocar o Richard do Ceará. Na reserva tem o Jefferson Paulino, que é o jogador mais São Paulino que existe, né? Se você pegar o nome dele, pode chamar ele de Jefferson Paulino. Brincadeira. Vamos lá então, Emerson Royal, aí, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, todos jogadores de seleção ali na defesa. Tem o Maicon do Corinthians aí de volante, olha só do meio pra frente que espetáculo de time. O Malcom na ponta esquerda, Anthony na ponta direita, Lucas Moura e Rafael Veiga no meio de campo, na criação ali de jogadas, e ainda tem o Gabriel Jesus como centroavante. Na reserva dá pra ver ali a quantidade de ótimos jogadores também, tem o William Arão, Gabriel Paulista, David Neres, e por aí vai, né, Fagner e companhia. Já o time do Red Bull, que recebeu os jogadores nascidos no interior de São Paulo, ao meu ver, é ainda mais forte do que o time do São Paulo. Olha só a quantidade de craques. Como goleiro ali, o Ederson. Ainda na reserva tem o Lucas Perry e o Walter, por exemplo, de goleiros. Excelente, né? Dodô do lateral direito, da Fiorentina. A defesa tem o Militão e o Veríssimo, muito boa defesa. E Renan Lodin, lateral esquerda. Olha a dupla de volantes com Fabinho e Casemiro. Oscar, camisa 10 ali. E ainda tem Neymar e Martinelli nas pontas. Faltou ali um centroavantão, né, melhor. Mas eu acho que o Rodrigo dá conta aí, coloquei ele, o Rodrigo do Real Madrid. Na reserva, um monte de jogador bom. O Lucas Piton, por exemplo. O Caio Henrique, o que não falta, o lateral esquerdo aí, né. Tem ainda uma quantidade ótima de jogadores, como o Elinho, o Alan Patrick, o Claudinho na reserva. Gustavo Scarpa. E ainda tem até o Gabigol ali, que talvez faça gol, vamos ver, né. O Estevão tá no banco, mas tem condição de ser titular. Vamos ver como é que vai ser. Esse time aí promete. Assim como é com o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense é o único representante de Goiás na elite, então vai receber os jogadores goianos. A gente tem aí como destacar aí alguns bons jogadores goianos também. O Fernando, que é volante
e do Sevilha, está no Inter atualmente, o Lucas Silva, o Arthur ali no meio de campo, o Juninho também, ídolo do América Mineiro, na frente ali o Dudu do Palmeiras, Luciano do São Paulo e o David Washington do Chelsea. E de Goiás agora a gente vai para a Bahia. Na Bahia a gente sabe que tem 2 times aí na elite, o Bahia e o Vitória, mas o Bahia leva o nome do estado. Por isso, então, vai ficar com jogadores nascidos na Bahia. E olha só, esses jogadores nascidos na Bahia também formaram um time espetacular. Vladimir aí, o goleiro. Olha só a defesa com Bremer, da Juventus, e Murilo, do Palmeiras. Madison na lateral direita, Rodrigo Gelado na esquerda. Dupla de volantes com André, ex-Fluminense, e o Wallace, do Cruzeiro. Cauli, ali um pouco mais na meia cancha. Na frente, um ataque muito veloz com Júnior Santos, Keno e Talisca. Se os baianos jogarão no Bahia, quem vai ficar então no Vitória serão os jogadores maranhenses. E a justificativa para isso é porque a bandeira do Maranhão tem aí as listras rubro-negras. E como bons jogadores nascidos no Maranhão, a gente tem aí o Pablo e o Adrielson, por exemplo, na defesa, uma zaga do Botafogo, ótimos zagueiros, William Maranhão no meio de campo do Avaí, Rodrigo Lindoso, Thiago Mendes, aquele mesmo que era do São Paulo, e na frente, olha só, jogadores de muita qualidade, o Galeno do Porto, o Wanderson do Internacional e o Elkson aí de atacante. Tem o saudoso Pimentinha ainda do Sampaio Corrêa na reserva. Agora vamos descer e ir lá para Santa Catarina, o meu estado, onde a gente tem um representante aí na Série A, que é o Criciúma. E como vocês sabem, é rival do meu time, eu sou o Avaí. Mas já vou dizer aqui que eu tô torcendo pro meu estado, então eu vou torcer pro meu rival mesmo, que eu quero ver os catarinenses ganhando aí o Brasileirão. E o time catarinense então tem como destaques aí o Thiago Volpe, que é um baita goleiro, né? Na defesa aí o Pedro Henrique, que é um jogador do Red Bull Bragantino. Tem também aí o Gabriel Sara e o Jorginho, meio de campo muito bom, o Mateuzinho também, articulador ali do time do Vitória. Nas pontas eu coloquei o Moisés do Fortaleza e o Johan do Internacional. E na frente o Alemão também, que era ex-jogador do Avaí e do Internacional. Até a reserva aí tem alguns bons jogadores, como o Shailon, né? O William Potker, o Arthur Chaves, que hoje está no futebol português, na revelação do Avaí. Vamos ver o que vai dar. Já o Cuiabá recebeu os jogadores do seu estado, mas também do estado vizinho, sendo então quem abriga os jogadores do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E olha só a quantidade de ótimos jogadores que tem aí. Para começar no gol tem o Fábio, né, o incansável Fábio, quase 50 anos de idade, jogando muito ainda. E na reserva ainda ficou o João Paulo dos Santos. Defesa também era muito forte, muitos jogadores bons na defesa, por isso eu fiz essa formação aí de 5 defensores, com os laterais Wanderson do Mônaco e também o Cuiabano do Botafogo. Olha só esse trio de zagueiro aí com Lucas Cunha, Diego Costa e Rafael Tolói. Meio de campo com o Ederson, também da Atalanta. Fran Sérgio. No ataque, Ferreirinha e Michael. Nas pontas, olha só a correria. E o Brenner do São Paulo, ex-São Paulo, na verdade hoje está na Udinese, como centroavante. Também tem bons jogadores aí na reserva, se a gente for parar para ver, ó, tem os laterais Calegari, o Matheus Martins do Botafogo, joga muita bola, o Igor Jesus também, Igor Vinícius, Valdívia, enfim, bons jogadores. A gente sabe que quem nasce no estado do Rio de Janeiro é Fluminense, por isso então os jogadores nascidos no Rio vão jogar no Flusão. E galera, dê uma olhada na potência que se tornou esse time. Vai bater de frente com o time do Red Bull que a gente viu anteriormente ali, e do São Paulo, que ao meu ver, a princípio são os mais fortes. Também o da Bahia aí tá muito bom. Mas olha só esse time aqui, que tem o Hugo Souza ali como goleiro, na reserva tem até o Carlos Miguel, pode ser titular, aquele ex-Corinthians, né? Tem até o Marcelo Lomba também, que é bom goleiro. Lateral direita com o Gilberto, a lateral esquerda foi um pouco mais complicada, foi improvisado o Samir ali, ex-Flamengo, que tá jogando futebol mexicano. E a defesa com Thiago Silva e Igor Rabelo. O meio de campo é um meio de campo totalmente de seleção, com Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Lucas Paquetá. Olha esse ataque com Vinícius Júnior, Paulinho e Pedro, galera. Sensacional esse time ficou, hein? O time carioca é extremamente forte. Na reserva também a gente vê ótimos jogadores ali, como o Wendel, que é do Zenit, ex-jogador do Fluminense, o Andrei Santos do Chelsea, o Gerson também aí do Flamengo, enfim, vários jogadores muito bons. Já o maior rival do Fluminense, que é o Flamengo, vai receber os jogadores nascidos no Pará e na Paraíba. E o motivo disso é por causa do vermelho e preto e predominante nas cores das suas bandeiras. E o time que conta com o Santos, ex-jogador do Flamengo, inclusive, o Pedro Lima, aí, o lateral do Wolverhampton, né, se transferiu recentemente, uma promessa do futebol brasileiro. Meio de campo aí, por exemplo, tem o Tassiano, do Bahia, que está jogando muita bola, o Ganso. Nas pontas, aí, Rony e Hulk, olha só, jogadores de extrema qualidade, e Tiquinho Soares na frente. Na reserva tem bons jogadores como Iago Pikachu, o Arthur Cabral, por exemplo, e até o Rossi, jogador do Vasco.
O Fortaleza, o único representante cearense hein, na elite, vai receber os jogadores nascidos no seu estado. E a gente tem aí como ótimos valores, por exemplo, o Wendel do Porto, o Raul volante do Red Bull, Fernando Sobral, Iago Felipe, Everton Cebolinha, o Arthur do Zenit, ex-jogador do Palmeiras, do Red Bull, Evanilson no ataque. E agora descendo o Brasil, a gente vai para o Rio Grande do Sul, onde a gente sabe que tem 3 times na elite do futebol. Para não dizer que sou clubista aqui, eu fiz o seguinte, coloquei os jogadores nascidos no Rio Grande do Sul no Juventude. E tem uma enormidade de craques gaúchos por aí. O Alisson, por exemplo, como goleiro, William, lateral direito do Cruzeiro, recentemente convocado para a seleção, Alex Telles na lateral esquerda. Olha essa defesa também com Léo Ortiz e Ibanhes, meio de campo com Rodrigo Dourado, ex-Inter, Edenilson e o Fernando, ex-jogador do Grêmio, do Shakhtar, Roger Guedes e Rafinha nas pontas, e ainda o Sacha como centroavante. E o Inter vai receber 2 estados aí no seu time. Um deles é o Rio Grande do Norte, também é um Rio Grande, né? E o outro é Brasília. E vocês vão me perguntar por que eu coloquei Brasília no Inter, porque quando eu lembro de um jogador nascido em Brasília, eu lembro do Lúcio. O Lúcio lembra o Inter porque jogou muito bem lá. Então, o time aí, mesclado com jogadores potiguares e candangos, tem o Robertinho Renan na defesa, que inclusive é jogador do Inter, o Ayrton Lucas, por exemplo, um ótimo lateral, Zé Wellison como volante, Renier do Real Madrid ali, Felipe Anderson do Palmeiras, Hendrick inclusive joga nesse time, o Ângelo do Chelsea também. Na reserva também tem bons valores aí como o Gabriel Veron, Paulinho Boia, o Bruno Rodrigues, né? Enfim, é um time também de qualidade. Como eu não queria deixar os jogadores gringos do Brasil fora, então o Grêmio vai receber aí os jogadores nascidos em outros países e que jogam no Brasileirão. E por que eu coloquei o Grêmio? Porque o Grêmio gosta muito de imitar as músicas aí dos uruguaios e dos argentinos, né? Muitos torcedores, eu conheço muitos torcedores gremistas que queriam, acho, ser uruguaios, adoram muito, né? Então, vão aí, como presente, receber esse elenco fantástico. Olha só, Rocher no gol, Saravia e Piquerez nas laterais, Bastos e Gomes na defesa, De La Cruz, Zaracho como meio de campo, Depay, De Arrascaeta e Arias do meio para frente, ali os meias atacantes e o Caleri na frente. Olha só essa reserva também, cheio de jogadores sensacionais, né, como o Verratti, o Borré e companhia. E o estado do Pernambuco, que não tem nenhum representante aí dessa vez na Série A, faz tempo que o Sport não aparece. O Náutico e o Santa Cruz estão lá embaixo, nem aparecem mais aí entre os principais elites do Brasil, estão na Série C e D respectivamente. E quando a gente pensa em um jogador pernambucano, a gente pensa e um jogador que leva o nome do estado no próprio nome. Então, o Juninho, né? Juninho Pernambucano, que é ídolo do Vasco, por isso o Vascão vai receber os jogadores nascidos lá. E é um estado que forma grandes jogadores. Por exemplo, nesse time tem aí o Nino, o Luciano Juba, o Mariano, o Joeliton, né? Do Newcastle. E na frente aí também o Eric do São Paulo, Caio Jorge do Cruzeiro. Galera, o Botafogo ficou com 3 estados, mas foram estados difíceis pra caramba. Eu penei pra formar um time aí com esses jogadores aí nascidos no Amazonas, em Roraima e Rondônia. Tem vários jogadores que jogam ali no campeonato amazonense, mas os principais jogadores mais conhecidos aí talvez seja o Thiago Maia do Inter, o Felipinho do Atlético Paranaense, o Silvinho, ex-jogador do São Paulo, que joga hoje acho que está no Novo Horizontino, se eu não me engano, ou estava recentemente. Também tem o Weber aí, atacante que fez muito sucesso lá na MLS e hoje está na China. O Palmeiras recebeu então os jogadores nascidos no Sergipe e no Piauí. E a justificativa para isso é porque predomina a cor verde aí na bandeira dos estados. A gente pode ver como bons jogadores aí o René, o Hércules e o Zé Gabriel como volantes. Também tem o Denilson aí do Cuiabá. Na frente aí o Isaac do Fluminense, Luiz Guilherme do próprio Palmeiras e o Diego Costa como centroavante. Já o Corinthians recebeu os jogadores nascidos no estado do Espírito Santo. Tudo que é capixaba aí entrou no time. A gente sabe que tem vários jogadores com capixaba no nome. E ainda também o estado do Tocantins. E deu para formar um time bem interessante, com o Marcos Felipe de goleiro, a defesa aí que foi do América Mineiro recentemente, um Éder e Messias, o Rainer dos Santos, o Juninho Capixaba, um baita lateral, todo mundo quer. Meio de campo aí tem como destaque o Guilherme Castilho também, o John. Na frente aí também o Richarlison como centroavante, Pedro Rocha e David, bem rápido esse meio para frente. Na reserva também tem alguns jogadores interessantes, como o Lianco, o Sid Clay e até o Marlone. Então sobraram os estados de Minas Gerais, Acre, Alagoas e o Amapá. Por 3 deles aí começar com a letra A, o Atlético Mineiro então vai receber esses jogadores aí nascidos no Acre, Alagoas e também no Amapá. Então temos aí jogadores excelentes como o Everton, goleiro, o Zé Ivaldo e Pepe, essa zaga aí passa a bola ou o jogador, mas os dois nunca vão passar.
King Naldo, lateral esquerda. Tem o Otávio ali também, outro naturalizado português que jogou no Porto, agora tá no Al Nassr. Na frente aí, ó, Igor Paixão, Roberto Firmino e William José. Até tem o Marinho na reserva ali. O Chay também, conhecido ex-Botafogo. Muito bom o time também. Sobrou por último, então, os jogadores mineiros que vão jogar no Cruzeiro. Tem aí o Rafael, goleiro do São Paulo, o Mike, lateral direito, que inclusive é formado na base do Cruzeiro, o Fabrício Bruno e também o Juan Jesus, que jogou na Roma por muito tempo. Luan Cândido, na lateral esquerda, meio de campo ali o Eric, do Atlético Paranaense, o Fred, ex-jogador da Seleção Brasileira, também do Manchester United, hoje está no Fenerbahçe, o Pablo Maia. No ataque aí tem o Matheus Pereira, do Cruzeiro, o Bruno Henrique, do Flamengo, e também o Vitor Roque. Esse time também tá muito forte. Olha só a reserva com o Nicão, com o Kaká do Corinthians, o John Kennedy, Joaquim, outro zagueiraço, né? O Bernard, alegria nas pernas. Bruno Tabata, um jogador que chuta muito bem de longe. Enfim, tem ótimas opções até no banco de reserva. E antes de começar o campeonato aqui no Futebol Manager, ele faz meio que uma previsão aí do que pode acontecer. Então tá estimando ali que o Red Bull Bragantino é o favorito, né, como a gente pode ver. O Fluminense ali também, como logo atrás, uma boa distância ali na pontuação para o São Paulo, Grêmio e companhia, né? E pelo que aponta a imprensa, aí, o Botafogo será o pior time e será o último colocado. E como rebaixados também tem o Criciúma, o Atlético Goianiense e o Vitória. Vamos ver, as zebras podem acontecer. Vamos então começar a simular aí. Antes de começar a simulação aí, galera, eu quero que vocês comentem para quem vocês vão torcer. Vocês vão torcer para o time de vocês ou vão torcer para o estado de vocês? Ou no caso, né, se o estado representar o time, melhor ainda. Diz aí também quem é que vocês acharam que ficou o estado mais forte. Já aproveita também, curte o vídeo aí e se inscreve no canal. Vamos lá! Lembrando, né, galera, que isso aqui é uma simulação no Futebol Manager. Simulei então aqui o primeiro mês aí, o mês de abril do Brasileirão. E a gente teve aí então o Cuiabá disparando na liderança. É claro que ele tem 4 jogos, não são todos os times que a gente vê, como a gente vê que tem 4 jogos. O São Paulo, por exemplo, ganhou as 3 partidas que disputou. Vamos ver se tem algum outro time que jogou 2 e ganhou as 2. O Inter jogou 2 e ganhou 2. Também teve o Fluminense que jogou uma só e ganhou. Bom, mas a princípio é isso que aconteceu. O Criciúma perdeu as 3 primeiras, para minha tristeza. O Atlético Mineiro também. E quem estava sendo apontado como o pior time ali era o Botafogo, né? E o Botafogo já conseguiu uma vitória, inclusive, né? O Bremer do Cuiabá disparou na liderança da artilharia, já fez 4 gols, assim como o Talisca também nesse primeiro mês. O Galeno vem tendo a melhor média aí, e o Vitória tá aqui, né? Com 2 vitórias, um empate e uma vitória. Tem alguns times aí que ainda estão disputando outras competições, como por exemplo o Bahia, que está disputando a Copa do Nordeste, aqui ó, tá na final contra o Fortaleza. Então estão com jogos a menos por esse motivo. Outros também estão na Libertadores, na Copa do Brasil. O Fluminense, por exemplo, que só jogou uma partida, estava jogando na Libertadores. Olha, na Libertadores ele está com 15 pontos aqui em 5 jogos. Por isso que alguns times estão assim. Ainda está tendo outras competições nesse início do Brasileirão. Olha esse resultado que impressionante. O Juventude em casa, o Juventude que tem o time dos gaúchos, aquele timaço que a gente viu, tomou 4 do Cuiabá em casa. E o Brenner fez 3 gols. Olha que jogo foi esse, Grêmio e Cruzeiro, 4-3 no lado do Grêmio. O Valência jogando pelo Grêmio, né? Quem diria, fazendo gol. Pelo menos de repente no Grêmio ele faz gol, né? Porque no Inter não consegue fazer. Tem ainda aí ó, o Depay também fazendo gol. Pulgar, De La Cruz, é um timaço também esse do Grêmio. E olha só, o Juventude tomou outro 4 aqui, ó. Só que esse do São Paulo, esse é mais compreensível, né? O time do São Paulo é muito forte também. Mas, convenhamos, né? Tava com o Rafael Elias de atacante ali, ó. Mas o Arana destruiu. Fazendo gols, Rodrigo Nestor também. Não tem jeito esse time do Juventude encaixar, hein? Talvez seja formação, alguma coisa, mas é um timaço, cara. Não era pra estar tão mal assim, perdendo tantas de goleadas assim em casa, né? Então, galera, mais um mês se passou aqui e o Bahia assumiu aqui a liderança, né? Com 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu falei que o time baiano tava bem forte, né? Em seguida ali o Bragantino, que também a gente sabe que tá muito forte. E o Cuiabá, que tava muito bem ali já largou como líder. Ele, como a gente pode ver, ele deu uma caída ali, mas ele tem 2 jogos a menos, né? Ele pode retomar essa liderança ganhando seus 2 jogos aí a menos, né? Quem tá melhor ali, mas com mais jogos, é o Vasco. E a gente vê ali que o Criciúma, que era o lanterna, deu uma reagida e tanto agora aí, hein? Olha os últimos jogos aí do Criciúma, ganhou do Flamengo, empatou com o Red Bull, né? O time, ao meu ver, mais forte aí. Fez 4-1 dos mineiros aí no Cruzeiro. Show do Éder aí, italiano, brasileiro, o Éder. Citadinho, 3 gols. Fora esse 5-1 do Grêmio que tomou aqui, tá indo muito bem, né?
Quem tá muito mal aqui, a gente vê o Atlético Goianiense, que é o time dos goianos, só tem 3 pontos e nenhuma vitória, hein? Em 8 jogos foram 3 empates, né? O Botafogo, como era previsto, já tá lá embaixo, né? Teve uma vitória, depois só mais um empate, o resto ele perdeu tudo. E ali também tem Atlético Mineiro, que ao meu ver não era pra estar ali. O Corinthians também tem um bom time, acho que também eles têm jogos a menos, né? Como a gente viu. E o Palmeiras está se aproximando ali já com 9 jogos. Talisca e o Brenner continuam sendo os artilheiros da competição, 8 gols cada um ali. Também tem o alemão do Criciúma, ó, o ex-Inter, tá ali muito bem. Melhor em campo, o Felipe Anderson já foi 3 vezes, o Arthur Gomes também, o Talisca. O Talisca tendo a melhor média aí da competição no momento. Quem deu mais assistências, o Emerson Royal do São Paulo. E o Bahia continua fazendo goleadas aqui, ó. Tinha sido 4-0 antes ali, agora fez 5. O time tá realmente voando, não é à toa que é o líder da competição. O Marcos Leonardo fazendo muitos gols. Dando uma olhada aqui também, galera, na Libertadores, a gente vê ali que nas oitavas de finais tem Red Bull e Bragantino para acontecer. O Fluminense também passou de fase, vai enfrentar o Colo-Colo. O Grêmio vai enfrentar o Independente Del Valle. E o Atlético Mineiro vai enfrentar o Rosário Central. Então a gente vê que São Paulo e Botafogo já caíram fora. O Palmeiras também aqui, como a gente viu, caiu num grupo que ele chegou a fazer 10 pontos junto com o Bolívar aqui, ó. Mas não teve jeito, caiu fora o Palmeiras também. O São Paulo caiu no mesmo grupo que o Red Bull ali, né? Que o Red Bull estava na pré-Libertadores, aqui ele conseguiu passar. Na vida real não, né? E foi o contrário, né? O Botafogo que passou, não passou aqui do Red Bull. E o São Paulo não passou para a segunda fase. Ficou São Lourenço líder do grupo. Cara, olha esse jogo entre São Paulo e Bragantino pela Libertadores. Terminou 5-4 pro Bragantino, cara. Que jogo sensacional. Olha só, 2 gols de Rodrigo, 2 de Neymar. E o Militão. E São Paulo fez o gol da vitória. Deve ser o jogo do século, né, na Libertadores. Aí, no jogo da volta, o São Paulo fez 3-0 na casa do Bragantino, né? Mas mesmo assim não foi suficiente, porque na última rodada o São Lourenço ganhou do São Paulo. Galera, mais uma simulação aqui e o Bahia segue firme na liderança. O time com uma derrota só, 4 empates, 14 vitórias, tá muito bem na frente assim. Mas a gente vê aqui também que o Cuiabá tem apenas 15 jogos e tá aqui na segunda colocação. Se o Cuiabá ganhar esses 3 jogos que tem aí, 4 na verdade, né, atrasados, ele até passa o Bahia, mas é difícil ganhar 4 jogos que ele tem atrasado, né? Então, como a gente vê, a maioria dos times aqui já com 19 partidas já realizaram o primeiro turno e continua, né, como a gente já imaginava, o Botafogo aí na lanterna, tá mal demais, o time é muito fraco, né? Só uma vitória em 19 jogos. Lembrando que o Botafogo representa aí a Amazônia, Roraima e Rondônia. Surpreende aqui o Atlético Mineiro tão mal, né? O Atlético Goianiense deu uma melhoradinha, tava em lanterna antes, né? Quando a gente viu. E o Palmeiras também aqui embaixo. E aí tu já tem uma distância aqui de 5 pontos pro Corinthians, que tem 3 jogos menos, né? Claro que o Fortaleza aqui também já tem 19, mas mesmo assim é uma distância boa de 6 pontos aí. E o meu time aqui, não que seja o meu time, né? Claro, é meu rival, o Criciúma, mas o time que representa o meu estado e que eu estou torcendo tá indo bem. Começou mal o campeonato, mas agora tá na 7ª posição aqui, ó. E como a gente vê, o Brenner tá aqui arrebentando, fazendo gol pra caramba no Cuiabá. Tem 14 gols, nem sei, o Cuiabá tem 15 jogos, acho que ele tá com uma média quase que de 1 gol por jogo. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, o Brenner no ano ele tem 35 jogos e 39 gols. Tá destruindo aqui o Brenner, né? Jogando bola demais, né? O Talisca também tá muito bem. O Hendrick com 12 gols também, já chegando aqui próximo dos artilheiros. A classificação média continua sendo a do Talisca melhor. E olha só, o segundo melhor é o Wesley, também do Bahia, né? Aí, galera, mais umas rodadas se passaram. E como a gente pode ver, continua Bahia e Cuiabá ali na briga pelo título. Os dois têm uma boa vantagem sobre os demais concorrentes, né? O Cuiabá agora equilibrou o número de partidas, ficou 2 pontos atrás do Bahia. A diferença é que teve um empate aí no meio do caminho que o Cuiabá teve, que o Bahia não teve. Então são 19 vitórias do Bahia e 18 do Cuiabá. Os dois estão com uma pontuação muito alta, tá? 62 pontos para 26 partidas é altíssimo. Tanto que a gente, até se for ver a campanha que o Bragantino tem, também tem 26 partidas, tem só 53 pontos, mas tem 14 vitórias e uma só derrota. Então a campanha desses dois times está realmente fantástica ali, ó. O Atlético Paranaense vem muito bem também pela pontuação, 14 jogos, né? 6 empates e 6 derrotas. O Grêmio, que é o time dos gringos, era para estar melhor a meu ver. Mas o pior aqui, o que mais está me decepcionando é o São Paulo, né? Que tem um time muito forte, e o Fluminense, né? Os dois têm uma partida a menos, às vezes assim ficam muito atrás. O Fluminense, mesmo com aquela seleção de cariocas lá que a gente mostrou no começo, time absurdo, né? Tá com uma campanha aí parecida com a do Inter aí.
E lá na zona de rebaixamento o Botafogo deu uma reagida, galera. Vocês vão ver ali que ele tá muito atrás ainda do Atlético Goianiense, que é o penúltimo, mas tem 3 vitórias. No corte anterior aqui que a gente fez, ele tava com uma vitória só, então deu uma reagida ali, né? Olha que jogo interessante esse aqui, o Juventude meteu 5-1 no Inter, galera. Um show aí, ó, do Lima, do Roger Guedes, Lima do Fluminense, né? Pra quem não sabe, ele é gaúcho. Mais alguns jogos loucos, olha esse aqui, Palmeiras fazendo 4-0 no São Paulo, Cruzeiro 4-1 no Atlético Goianiense, normal ainda, né? Mas o Flamengo fazer 5-0 no Corinthians, o Flamengo também tá lá embaixo. E esse jogo do Grêmio e Vitória, então 6-3, loucura total. O Almada, ó, fazendo alguns gols aqui, o Depay também jogando muita bola. Vamos ver como é que tá o Depay aqui. Em 27 jogos, 19 gols e 7 assistências, tá? Muito bem também. Na Copa Sul-Americana, hein, galera? O São Paulo, como a gente viu antes, ele caiu na primeira fase da Libertadores e acabou se classificando então para a Sul-Americana. Vai enfrentar na semifinal aqui o Fortaleza. Então teremos um brasileiro aí na final da Copa Sul-Americana. E vai encarar um argentino, obviamente, porque Boca Juniors e Racing fazem a outra semifinal. E na Taça Libertadores da América só sobrou o Red Bull Bragantino, né, de brasileiro. Vai encarar em Barcelona do Equador na semifinal e já a outra semifinal também de argentinos com River Plate e Rosário Central. Então, esperança aí do Red Bull ser campeão da Libertadores. Aquele time do Red Bull para mim é o mais forte de todos ao lado do Fluminense. Olha quem tá jogando demais aqui na Libertadores é o Neymar. 11 gols, ele é artilheiro da Libertadores. Vamos ver como tá o ano do Neymar também aqui, ó. Ele tem 42 partidas no ano, 43 na verdade, né? Uma que ele entrou no segundo tempo, 30 gols marcados, tá voando, hein? 10 assistências, tá jogando muita bola. Então, galera, com 30 rodadas completas aqui, só o Cuiabá e o São Paulo, que foi um jogo que já aconteceu dessa 31ª rodada, que inclusive, vamos ver como é que foi vitória do São Paulo por 2-0, São Paulo que deu uma melhoradinha aqui na tabela, né? Ó, De Luca, o Patrick De Luca, acho que é, né? E o Murilo, o zagueiro do Nottingham Forest, é esse mesmo, fizeram os gols. E agora então São Paulo deu uma melhoradinha, chegou a 50 pontos e a briga pelo título continua, né? Pelos dois times ali, o Bahia e o Cuiabá. E olhando um pouco mais para baixo na tabela, a gente vê que o Red Bull Bragantino, que ao meu ver era o favorito lá do Fluminense, está chegando aqui, mas ainda está distante. Acho que briga por título é impossível, teria que ganhar tudo e acho que ainda torcer por alguns tropeços ali. O Botafogo continua muito na lanterna, né? E já os outros times ainda tem uma briga boa aí para escapar. O Atlético Goianiense está um pouco mais complicado, 4 pontos de diferença para o Palmeiras, mas ainda dá para tirar, né? Atlético Mineiro e Fortaleza estão na briga ainda. E aqui acho que a briga é até o Corinthians, né? Do Flamengo para cima já não há mais chance de cair, ao meu ver. Na Taça Libertadores, galera, o Red Bull Bragantino decepcionou, tá? Foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil e a final vai ser entre Barcelona de Guayaquil e River Plate. Já na Sul-Americana, que tinha o confronto brasileiro entre Fortaleza e São Paulo, deu São Paulo, que vai fazer a final contra o Boca Juniors. Vai ser um jogaço. Até pensei, de repente a gente pode ter uma espécie de final aí no Brasileirão, né? Um confronto entre Bahia e Cuiabá, mas pelo que eu olhei aqui, já se enfrentaram. E foi 2-2 o último jogo, recentemente inclusive, na Bahia, aqui ó, Cuiabá e Bahia, com gols do Wesley pro Bahia, Marcos Leonardo, Riquelme e Ederson fizeram para os cuiabanos. Então, galera, estamos a 2 rodadas do final do Brasileirão e olha só a emoção que vai ser esse finalzinho aí, com Bahia e Cuiabá empatados aí na liderança. É claro que o Bahia tem um saldo melhor, mas os times têm exatamente a mesma campanha, 25 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, com 83 pontos somados. O Red Bull já meio que se consolidou também aí com a 3ª colocação do Brasileiro, porque não tem mais como alcançá-lo. E a briga pela Libertadores ali vai ser até boa, né? Eu acredito que até o Fluminense ainda tem briga pela Libertadores, né? Mas ficou meio complicado. Então, pra mim, vai mais ser do Grêmio ali até o Atlético Paranaense. O Criciúma, que é o time que eu tava torcendo aqui, estabilizou-se. Tá muito bem, não vai cair, não vai se classificar para Libertadores, mas tá acima do que eu esperava até. O time do Flamengo eu acredito que iria um pouco melhor, mas não deu certo. Aí quase até um momento brigou com a zona de rebaixamento, mas está tranquilo agora. Os mineiros também, que tem um bom time aí, o Cruzeiro ficou aí para baixo até do meio da tabela, né? E acredito que até o Fortaleza ali já tá todo mundo livre. Do Corinthians para baixo tá uma loucura aí. A briga entre Corinthians e Palmeiras vai ser até o final, junto com o Atlético Mineiro. O Atlético Goianiense acho que até teria condições de escapar, mas tem que ganhar as 2 partidas e torcer por os tropeços aí de Corinthians, Palmeiras e Atlético. E o Botafogo, como a gente vê, já está rebaixado com apenas 4 vitórias em todo o campeonato, mas meio que já era previsto. A gente viu que o time do Botafogo era bem fraco, né? Infelizmente o Amazonas, Roraima e Rondônia não tem muitos jogadores aí
de grande nível atualmente, né? Já teve em outros períodos do futebol. Eu quero ver quem é que perdeu pro time do Botafogo, né? O Fortaleza perdeu aqui, 2-0. Esse 1-0 aqui foi no Carioca, né? Então, o princípio foi o Fortaleza que perdeu uma partida. O Fluminense perdeu, foi clássico, né? Querendo ou não. E o Vasco também, nos clássicos, tá arrebentando aí. Era a única coisa que ele ganhava, né? E ele também ganhou do Vitória aqui, que são o time dos maranhenses. Os últimos 2 jogos aí contra o Corinthians pode complicar a vida do Corinthians, o que eu acho que não vai ser. Acho que o Corinthians vai acabar se livrando, já que enfrenta o Botafogo. E por fim, enfrenta o Criciúma fora. Na artilharia continua aí o Brenner, provavelmente vai ser o artilheiro, a não ser que o Talisca faça aí uns 4, 5 gols nas últimas 2 rodadas. O Oscar, 7 vezes, assim como o Talisca, e também o Ferreirinha, como os mais vezes melhores em campo. Vamos conferir então essas últimas 2 rodadas aí que serão eletrizantes. O Bahia, nas últimas 2 rodadas tem aqui o Cruzeiro e depois o Grêmio, né? O Cruzeiro meio que não tem nada para fazer no campeonato e o Grêmio ainda briga pela Libertadores. E o Cuiabá tem o Atlético Mineiro que briga contra o rebaixamento, tá desesperado, e o Inter, que nem sei que posição tá o Inter aqui, vamos ver no campeonato que posição tá. O Inter tá em 5º, tá brigando por Libertadores, né? Vão ser jogos bem difíceis os dois do Cuiabá aí, são times que estão ainda brigando por alguma coisa. Galera, na penúltima rodada, tanto o Bahia como o Cuiabá venceram os seus jogos, tá? Vamos até ver como é que conferir aqui, ó. O Bahia fez 3-1 para cima do Cruzeiro. E o Cuiabá ganhou de 3-1 do Atlético Mineiro fora de casa. Esse resultado, inclusive, rebaixou o Atlético Mineiro, tá? A briga realmente ficou aqui, ó. Corinthians e Palmeiras, para ver quem vai ser o último rebaixado. Então, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e Botafogo já rebaixados, tá? O Red Bull já estava garantido na Libertadores. E aqui o São Paulo deu um grande passo para também garantir a sua vaga. E assim como o Atlético Paranaense. Acho que a briga vai ficar realmente entre Inter e Grêmio. E a briga da última rodada que vai ser legal é justamente a do título. O Cuiabá enfrentando o Inter, né? 2 times que têm interesse aí. E o Bahia enfrentando o Grêmio. Então é todo mundo aí interessado na última rodada. O Cuiabá tem uma vantagem de jogar em casa, né? O Bahia tem um confronto extremamente difícil, que é contra o Grêmio fora. Mas pela regularidade que o time vem tendo, eu acredito que o Bahia vença também, tá? Então vai ser uma loucura, porque serão 2 jogos bem equilibrados. Vamos dar uma olhada. E o Palmeiras tem pela frente o Atlético Goianiense aqui, para brigar, para escapar do rebaixamento. Um time já rebaixado, dá para ganhar. Já o Corinthians, por sua vez, Corinthians joga em casa contra o Juventude. Depende apenas de si, né? Então basta o Corinthians ganhar, porque ele tem um maior número de vitórias aqui. Vamos ver o que aconteceu na última rodada. Encerrando então aqui, galera. Primeiro a Copa Sul-Americana, a gente tinha o São Paulo na final e ia enfrentar o Boca Juniors, como a gente viu. E o São Paulo foi o campeão, tá? Com gols aí do Rafael Veiga de pênalti e também do David Neres. Olha só o timaço que o São Paulo botou em campo aí na final, né? Com o Gabriel Magalhães, Marquinhos, Emerson Royal, Bernardo no lateral esquerdo, Bernardo que joga futebol alemão, Arão, Matheus Henrique, Rafael Veiga, o David Neres, que foi o cara que fez um gol aí, o gol do título, né? O Malcom na direita e o Gabriel Jesus aí no ataque. E agora a gente vai para o que mais interessa, o Brasileirão. Toquem os tambores, o campeão do Brasileirão 2024 dos estados foi o Bahia. Venceu a última rodada aqui. Vamos ver como é que foi o resultado. Fez apenas 5-1 no Grêmio. Destruiu o Grêmio na casa do Grêmio. O Grêmio que tem um timaço, né? O Grêmio até saiu na frente aqui, ó, com o Thiago Almada. Mas aqui, ó, o Piquerez acabou sendo expulso. Tomou um cartão aos 16, outro aos 17, cara. E aqui ferrou com o Grêmio, né? Aí o Bahia, com interesse total em ser campeão, foi com Cauli, Becão, Talisca, Wesley 2 vezes e aniquilou aí o Grêmio. Olha só, o Wesley 9.8, fez uma campanha espetacular. Tanto é que o Wesley teve a melhor classificação média do campeonato, com 7.82. Foi o melhor jogador aí ao lado do Talisca e do Cauli. Foi o cara que mais deu assistências. E o Talisca então ficou vice-artilheiro. O Brenner fez 29 gols, quase 30 gols, cara. Quase chegou perto do recorde, que se eu não me engano é do Washington, né? Que acho que ele fez 32 pelo Atlético Paranaense. O Cuiabá, por sua vez, fez uma partida duríssima aí com o Inter, fez sua parte e venceu. Mas realmente o que valeu foi o saldo de gols. Olha só o que aconteceu. O Mikael e o Brenner fizeram os gols e o Kelvin descontou para o Inter. Mas, infelizmente, não deu para o Cuiabá. E quem se tornou aí o campeão foi o Bahia. Que campeonato sensacional, com os 2 times disputando até o final
pelo título. Eu realmente me surpreendi com o Cuiabá. Eu achei que o Cuiabá tinha um bom time. Quando eu vi ali os jogadores do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul eram ótimos e juntos ali, tinha um elenco muito forte, né? Mas não era tão forte, por exemplo, quanto o Bragantino, o Fluminense, até o Grêmio, que tinha os estrangeiros ali, o São Paulo, e surpreendeu, chegou até o final ali e conseguiu ainda o vice-campeonato pelo saldo de gols, senão teria sido campeão. Fez uma campanha de campeão, né? 89 pontos em 38 jogos, é muita, 27 vitórias, 8 empates, é uma campanha excelente, seria campeão em qualquer outro momento, mas o time dos baianos realmente era muito forte. Eu achei que ia brigar pelo título desde o começo, quando eu montei os times aí. O Palmeiras escapou, tá, do rebaixamento porque o Corinthians e o Juventude empataram em 3-3 aqui, ó. Inclusive, o Corinthians estava vencendo o jogo por 3-0, tá? Olha isso, 3-0 tava pro Corinthians, estava se livrando e acabou tomando aí um empate inesperado com 2 gols, inclusive do ex-corintiano Roger Guedes e um gol aqui do Éder contra, né? Aos 36, o Éder, o zagueiro, chegou a fazer... ele mesmo, que era do América, chegou a fazer 2 gols pró e no final foi o vilão acabando fazendo gol contra. Que loucura, cara. O Palmeiras venceu o Atlético Goianiense também por 1-0 ali, foi no sufoco, ó, com gol aos 94 minutos, cara. Essa briga pelo rebaixamento foi incrível também. Os dois rivais aí brigando até o último minuto, com um gol aos 94 o Palmeiras se garantiu. E vamos dar uma olhada aqui no ano dos times, né? O Talisca fechou o ano com 46 gols, uma média de 7,84, foi artilheiro aí do Bahia no ano. O Janderson deu 25 assistências, né? E o Talisca, então, com 49 jogos, 46 gols e 14 assistências. Foi um dos craques desse Brasileirão, se não o craque. No Cuiabá, o Brenner fez impressionantes 54 gols na temporada, cara. O cara é para disputar bola de ouro com essa quantidade de gols aí, né? Em 54 jogos, 54 gols. Desumano. Isso é quase impossível acontecer aqui no Brasil. Mas não é impossível. Aconteceu antes, né? E 10 assistências. Jogou demais o Brenner, hein? Outro time que foi muito bem, o Red Bull. Teve o Neymar aí com a melhor classificação média. Também fez 37 gols no ano, em 51 partidas, e também deu 13 assistências. O time do Fluminense, que é uma vez um dos mais fortes, teve o Pedro como destaque de marcar gols, né? Foi o cara que fez 31 gols em 53 partidas. E o cara que teve a melhor classificação média é o Matheus Nunes do Manchester City, com 21 assistências, inclusive. No meu time aqui, o time dos catarinenses, o alemão, que era do Avaí, que não jogou nada no Avaí, mas jogou bem no Inter, fez 27 gols em 50 jogos, né, e 8 assistências, foi muito bem, e também teve a melhor classificação média, né, o Sara foi quem deu mais assistências. Então é isso, galera, vocês esperavam que o Bahia fosse o melhor estado do Brasil, aí, o grande campeão da Copa dos Estados, do Campeonato Brasileiro dos Estados? Comentem aí. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiverem alguma sugestão aí de alguns outros vídeos pra gente fazer aqui nesse modo de simulação usando o Futebol Manager, é só deixar aí nos comentários, eu venho a estudar e ver a possibilidade de fazer. Galera, se vocês gostaram do vídeo, me ajudem, basta se inscrever no canal e também curtir esse vídeo. Já manda pra galera também, compartilhe aí pros seus amigos darem uma olhada aí e ver o que acham. Muito obrigado pela atenção, amigos, e um abraço.